Então, no yoga, junto com outras ciências, uma das ferramentas poderosas para a gente caminhar, entendendo o significado das palavras, no yoga a gente chama de viveka. E viveka significa discernir, discernimento. Então, na medicina chinesa a gente fala que é separar o puro do impuro, né? Conseguir separar o que funciona do que não funciona, do que é mais verdadeiro e real daquilo que é mais ilusório, né? Tirar a casca, né? A cebola, e descascando um conhecimento para chegar na sua essência ou profundidade. Viveka, discernimento. Na alquimia também tem um termo que nos ajuda a lidar com uma situação e ter discernimento na escolha de um alimento, na escolha de um líder, na escolha de uma própria escolha, né? Que é solve et coagule. Esse termo em latim, solve et coagule, que a gente traduz como dissolva e depois coagule de novo, unifique. Separe e depois unifique de novo. Porque viveka é isso. Quando você vai olhar uma coisa, você primeiro vai ampliar a visão e vai separar aquilo lá. Se chega um mecânico, ele faz isso todo dia. Chega um carro lá fazendo um barulho estranho. Aí o mecânico ele não consegue resolver só. Ele tem que usar mais do que a audição. Ele vai ter que fazer o quê? Separar as peças, encontrar onde tem um desequilíbrio, problema, e aí depois ele reconecta. E a gente faz isso em vários momentos da vida. Então a gente vai estar sentindo uma coisa, a gente vai naquele ponto, entende a causa, o motivo, a situação, por que começou, por que está ali e como que eu termino com aquilo. Depois a gente se conecta, se unifica de novo. Então deu para entender? Uma mesma palavra, a gente vai ressignificando ela. Ela não é fixa. A paz que você identifica não é a mesma paz de outra pessoa, por mais que dê a impressão que é a mesma coisa, mas vai variar na configuração da nossa mente o significado das palavras. Então, para o yoga é muito importante o poder do mantra, o poder da palavra é muito profundo, é uma linha de yoga, porque a gente sabe que quando eu falo, eu crio realidades, eu prejudico ou eu ajudo pessoas. O poder do que eu falo é a ciência do mantra yoga, é o que reprograma a mente. Então, não só a fala, mas a elaboração dela que é o pensamento, que vai construindo, reformando e reconstruindo as nossas crenças, as nossas estruturas mentais. Então a nossa fala, e a gente analisar o pensamento e as palavras, é um estado de meditação profundo. Quando você escolhe uma palavra para estudar, que nem eu falei agora, o grande desafio no mundo agitado e moderno é a palavra tempo. Fala para os outros, e como está o tempo? Sempre assim que você ouve. Eu estava falando da chuva, tá vendo? Já entendeu errado. Você viu como é o tempo? A gente brinca com ele, né? A mente está tão ansiosa quando a gente fala assim, e aí, como está o tempo? A pessoa fala, não tenho tempo para nada, o tempo está corrido. Aí o espertinho fala, tempo está passando. Fala, está passando aonde? O tempo está passando aonde? Me fala onde elas estão passando. E o tempo como natureza, e o tempo que nós temos uma associação muito maior é o quê? Tempo que é mental, né? E aí se eu fosse falar para a gente traduzir a palavra tempo, alguns cientistas falam que o tempo é a quarta dimensão. Já ouviu falar disso? A dimensão depois a primeira dimensão, né? Segunda e a tridimensionalidade, né? E aí a quarta dimensão é o tempo. E para nós uma palavra que representa o tempo, para o yogi mais profundo. Fale algo que você usa com a palavra tempo, se alguém te perguntar. A Yara foi a primeira. E você falou, Yara? Eu falei que é corrido, mas é tempo passado. Isso, corrido passado. Tempo. Horrível. Fase. Tá horrível, foi a palavra. Fase, isso. Tempo, Rosa. O que você faz com o tempo? Você planta, colhe. Oi? A gente tem que colher, né? Que plantou, né, no tempo. Lembra mais alguma coisa? Vai pensando. Cleo, olha o enigma do tempo. É uma palavra boa de se estudar? Tempo. Estação. Oi? Relatividade. Muda de um. Não muda, às vezes. Uma coisa boa passa assim, ó. Agora uma coisa chata, você olha 5 vezes no relógio. Eu trabalhava no shopping, entrava às 14 horas. Deu 14 horas, eu olhava o relógio, entrei. Passava 3 horas, eu olhava de novo, 2h15. Meu Deus, passou só 15 minutos.
Eu já trabalhei tanto. Agora quando você vai fazer uma coisa que você gosta, um passeio, 8 da manhã você chega na praia. Ai, que bom, vou aproveitar o dia. Você olha a segunda vez o relógio, já é 18 horas. Falou, tempo voou. Então, relatividade. Prama. É uma medida, né? Medida também, proporção. Uma colher de doce é pequena, uma colher de remédio. Vai dar um remédio, aí a criança fala, tudo isso? É um espaço. Espaço, aí já associou a outra palavra poderosa também. Então é legal, porque a gente começa a entender que tem que ter um cuidado como você fala sobre o tempo, uma atenção, para que você não vire o que do tempo? Quando uma coisa te pega, para que você não fique refém do tempo. E hoje está viciante comum falar, ai, nossa, não tenho tempo para nada, o tempo passa muito rápido, o tempo está corrido, o tempo está passando em todo que é rua. Tem E aí você... uma música, né, que fala tempo, tempo, tempo. Tem muitas bonitas. O Caetano tem uma do tempo muito legal, né? Então, tem um pedido de mensageiro, que é um cântico xamânico, que ele é muito bonito. E aí o refrãozinho dele fala assim: tempo de amor, paz e esperança, quem tem fé no Criador, todo tempo é uma criança. É lindo. Tempo, ele vai falando. É muito bonito, é uma poesia espiritual usada em rituais xamânicos. Só que para o yoga eu vou trazer uma concepção da mesma forma que cada um deu um ponto sobre o tempo. Lá para nós, no Candomblé, o tempo é o orixá mais antigo. É o Iroko? mais sábio. É Iroko ou não? Não, Iroko É a árvore, né? Tempo. Ele é antigo e sábio. E sábio. O orixá tempo. O orixá tempo. É o tempo. Olha que legal. Sabe uma palavra que o yoga, dentro do meu estudo, me ajudou muito a caminhar com o tempo de forma harmônica? É quando eu troco a palavra tempo pela palavra vida. Sim. Porque a vida, o tempo acontece na vida ou a vida acontece no tempo? Quando eu falo eu estou sem tempo, troca a palavra tempo por vida. Aí eu estou sem vida. Aí o meu tempo está corrido, a minha vida está corrida. Porque o que você faz no tempo? Experiência e a vida. Então o tempo, de certa forma, é um olhar inteligente de olhar para o tempo como vida. O que você está fazendo com a sua vida? Ou com o seu tempo? O que a vida te ensinou? O que o tempo ensinou você? Só o tempo cura. Só as experiências da vida cura. Então para mim foi a palavra mais profunda para eu associar ao tempo. Por mais que é uma dimensão relativa, um sábio antigo, uma fase do quê? Da vida. Da experiência da vida. Então o tempo e vida é como essências de uma energia, né? As coisas acontecem no tempo, ou cabe muito bem usar a palavra vida, as coisas acontecem na vida. Eu tenho só esse tempinho para fazer, eu tenho esse tanto de vida para fazer, entendeu? E é bem assim mesmo, né? E aí quando você entende que tempo é vida, você vai parar de falar que está sem vida. Opa, sem tempo. Eu perdi tempo. Perdeu vida, porque aquilo que você viveu naquele momento, naquela porção do agora, né? Quando a gente fala viva o agora, não é um estado do tempo? Passado que eu vivi, memória, futuro, ideia, sonho e presente. Já tem um nome bonito, né? Você ganhou. Não sabe se vai ganhar um presente amanhã. Se está aqui hoje, desfrute o presente, o momento, o agora, o tempo de vida que você tem. Então, para o yogi, fazer esse tipo de brincadeira com as palavras, você reconfigura o significado. Então, hoje, o meu cuidado a falar de tempo é que eu sinto que eu estou falando de vida. Então, eu não vou menosprezar a vida ou o tempo. Aí eu passei nesse grupo uma vez uma poesia que chama Conta e Tempo. Quem lembra dessa poesia? Conta e Tempo. Está no nosso grupo, eu vou repassá-la de novo. Ele é um cara que ele era um bom vivant, depois ele se tornou um místico religioso, eu esqueci o nome dele. E ele faz uma poesia chamando de Conta e Tempo. E ele começa: Deus pede estrita conta do meu tempo, mas eu sem tempo não quero dar conta, porque eu quero aproveitar o meu tempo, sei dar conta. E ele fica brincando com essa coisa de conta e tempo. É recente que você Faz um tempinho assim, alguns meses, faz algum tempo. Faz uma cotinha de vida que eu passei, tá? Eu vou colocar ele aqui para vocês. E aí, para o pessoal do YouTube também vou colocar no fundo, tá? Na primeira descrição. Deu para entender um pouco mais do tempo?
E essa mesma viveka, discernir, né, é você tirar camadas mais profundas do conhecimento, de uma forma simbólica, mística. Todo conhecimento ele tem pelo menos 7 camadas. Por quê? Olha só, nós temos quantas camadas dimensionais no nosso corpo? Nós somos feitos de quantos corpos? Na visão bioenergética do yoga. Quantos chakras nós temos? 7. Então nós não temos a dimensão física, a dimensão energética, a dimensão emocional, mental, espiritual. Então cada camada nossa é um nível de consciência de um assunto. Então você pode falar sobre a vida ou o tempo e discernir ele. O que o tempo representa? Na primeira camada, na matéria. O que representa o tempo na segunda camada? Energia. Como que eu interpreto o tempo na terceira camada? Emoção. Como eu identifico o tempo na sua natureza mental? Só o fato de sair do planeta, o dia e a noite já não tem mais, né? Então se você está no espaço, você só dorme se você quiser, porque ou se o corpo não aguentar, porque até as relações de tempo da natureza, mais um ponto de vista, como que é o tempo fora de mim? Como que é o tempo? Não é diferente dentro e fora? Então, quantas camadas a gente não pode analisar de uma palavra, ou de uma frequência, ou de uma energia? Então, a capacidade de discernir, o discernimento no yoga, nós chamamos de viveka, examinar, discernir sobre uma coisa. Então, as relações, a gente pode usar essa sabedoria nas nossas crenças, nas palavras. Se a gente pegar outra palavra além do tempo, nós podemos escolher qualquer palavra importante na nossa vida para examinar a sua essência. Família, trabalho, Deus, tudo que a gente quiser, relacionamento, a gente vai usar eu, identidade, né? Quanta coisa a gente não pode estudar sobre o eu, né? Nossa personalidade, tá bom? Então, vamos aproveitar nosso tempo ou a nossa vida para as experiências que nós decidimos escolher e viver no nosso tempo presente, com a gratidão das memórias que te desperta do passado, da nossa origem, e o mesmo tempo que a gente projeta para a realização dos nossos projeções e sonhos futuro. Tá legal? Então, juntando as mãos, trazendo uma atenção à respiração. Se quiser perguntar e falar, pode fazer, tá? Aí, aproveitando, né, mergulhando nesse tempo presente, vamos respirar ritmado, lento e profundo.